Olá, tem mistério que o sertão guarda que ninguém consegue explicar. Tem segredo enterrado na terra que vale mais que ouro. E tem gente que passa a vida inteira procurando riqueza longe de casa, sem saber que o verdadeiro tesouro está bem debaixo dos seus pés. O velho Sebastião era o fazendeiro mais rico daquela região. Tinha terra que a vista não alcançava, gado que enchia os pastos e um coração pesado de solidão. Diziam que ele tinha um tesouro escondido em algum canto da fazenda. Uns falavam que era ouro, outros que eram pedras preciosas, mas ninguém nunca encontrou nada. Até que um dia, já velho e cansado, Sebastião reuniu o povo da região inteira e fez um desafio que mudaria a vida de muita gente. Ele prometeu que quem encontrasse o tesouro ficaria com metade de tudo, metade da riqueza de uma vida inteira. Metade de um sonho que poucos ousariam imaginar. Mas o que ninguém esperava é que aquele desafio não era sobre ouro. Era sobre algo muito maior. Algo que só quem tem coragem de olhar para dentro consegue enxergar. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal Corações do Sertão e comenta aí de onde você está assistindo essa história. Vamos juntos nessa jornada pelo coração do sertão. A notícia se espalhou pelo sertão como fogo em capim seco. O velho Sebastião, dono da fazenda Santa Cruz, tinha feito um anúncio que deixou todo mundo de boca aberta. Ele estava oferecendo metade da sua fortuna para quem encontrasse o tesouro escondido nas suas terras. Gente de todo canto começou a chegar. Vinha do povoado, da cidade vizinha, até de lugares que ninguém nunca tinha ouvido falar. Sebastião era conhecido por ser um homem justo, mas fechado. Perdera a esposa há muitos anos e nunca mais foi o mesmo. Vivia só, naquela casa grande e vazia, cercado de trabalhadores que respeitavam ele, mas não conheciam de verdade. Diziam que ele guardava um segredo, uma mágoa antiga que nunca tinha sarado, e que esse tesouro tinha algo a ver com isso. No dia marcado, mais de 50 pessoas se juntaram no terreiro da fazenda. Tinha gente de todo tipo, jovem sonhador querendo mudar de vida, pai de família precisando de dinheiro, gente ambiciosa de olho brilhando. E tinha também aqueles que só queriam provar que eram mais espertos que os outros. Sebastião apareceu na varanda, apoiado numa bengala, o chapéu de couro cobrindo os olhos cansados. Ele ergueu a mão pedindo silêncio. A voz dele saiu rouca, mas firme como raiz de aroeira. O tesouro está aqui, nessa terra. Quem encontrar fica com metade, mas tem uma condição. Vocês só podem procurar durante o dia. Quando o sol se pôr, todos voltam para casa. E ninguém pode cavar sem minha permissão. Respeitem a terra, respeitem o que ela guarda. O povo murmurou. Trocou olhares. Alguns acharam estranho, outros acharam fácil demais. Entre os que estavam ali, tinha uma moça chamada Clara. Ela tinha 20 e poucos anos, olhos cor de mel e um jeito quieto de quem observa mais do que fala. Clara tinha vindo de longe, a pé, carregando só uma trouxa nas costas e uma esperança no peito. Ela não queria o tesouro para ficar rica, queria para ajudar a mãe doente, que vivia numa casinha de taipa do outro lado da serra. Clara olhou para os outros, viu a ganância em muitos rostos e sentiu que aquilo não era só sobre dinheiro. Sebastião desceu da varanda devagar, como quem carrega o peso do mundo. Ele olhou para cada um ali, um por um, como se estivesse lendo a alma de cada pessoa. Quando o olhar dele cruzou com o da Clara, ele parou. Ficou uns segundos parado, só olhando. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se ele tivesse visto algo nela que nem ela mesma sabia que tinha. Podem começar amanhã, ao raiar do dia, ele disse, e voltou para dentro da casa. O povo começou a se dispersar, cada um fazendo seus planos. Clara ficou ali, olhando para a terra vermelha, para o céu que começava a escurecer. Ela não sabia bem por onde começar.
Mas algo dentro dela dizia que aquele desafio ia mudar tudo. E foi naquela noite, deitada debaixo das estrelas, que Clara fez uma promessa. Ela não ia desistir. Não importava quanto tempo levasse. Ela ia encontrar aquele tesouro. Ou ia morrer tentando. Os primeiros dias foram uma loucura. Gente cavando de todo lado, revirado a terra, procurando em cada canto. Alguns foram direto para os lugares óbvios, embaixo da casa grande, perto dos currais, na beira do açude. Outros foram para os cantos mais escondidos, para as grotas, para os pés de árvores antigas. Mas ninguém encontrou nada. Nem uma moeda velha, nem um sinal de que algo tivesse sido enterrado ali. Clara escolheu uma estratégia diferente. Em vez de sair cavando feito louca, ela passou os primeiros dias só observando. Ela caminhava pela fazenda, conversava com os trabalhadores mais velhos, perguntava sobre a história do lugar. Descobriu que Sebastião tinha chegado ali ainda jovem, que tinha construído tudo do zero, que a esposa dele, Dona Amélia, era uma mulher de fé, que plantava flores e cuidava dos pobres. Um dos trabalhadores, o velho Zé do açude, contou para Clara que Dona Amélia costumava dizer que a verdadeira riqueza não está naquilo que a gente guarda, mas naquilo que a gente planta. Clara achou aquilo bonito, mas não entendeu bem o que queria dizer. Zé do açude riu, balançando a cabeça. Dona Amélia era assim, falava por enigma, mas quem conhecia ela sabia que cada palavra tinha peso. Enquanto isso, os outros continuavam cavando. Tinha gente que já estava desistindo. Outros ficavam cada vez mais irritados, sentindo que tinham sido enganados. Começaram a dizer que não tinha tesouro nenhum, que era tudo mentira de velho maluco. Mas Clara não acreditava nisso. Sebastião não era homem de mentir. Se ele tinha dito que o tesouro estava ali, é porque estava. Uma tarde, Clara estava sentada debaixo de uma velha mangueira, descansando do sol forte, quando Sebastião apareceu. Ele veio caminhando devagar, como sempre, e sentou num toco de madeira perto dela. Ficaram um tempo em silêncio, só ouvindo o vento mexer nas folhas, até que ele falou sem olhar para ela. Você não está cavando. Clara respondeu com calma. Não, senhor. Estou tentando entender primeiro. Sebastião sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você me lembra alguém, ele disse, a voz quase sumindo no ar. Alguém que também sabia que nem tudo que a gente procura está na superfície. Clara sentiu o coração apertar. Ela não sabia por quê, mas aquelas palavras tinham tocado fundo. Sebastião se levantou e foi embora, deixando ela sozinha com os pensamentos. Naquela noite, Clara decidiu mudar de tática. Ela ia começar a cavar. Mas não de qualquer jeito. Ela ia escolher um lugar que fizesse sentido, um lugar que tivesse significado. E o único lugar que fazia sentido para ela era onde Dona Amélia costumava passar o tempo. O jardim da casa grande, que agora estava todo tomado pelo mato. No outro dia, Clara pediu permissão para cavar ali. Sebastião ficou quieto por um tempo, o olhar perdido. Depois acenou que sim. E foi assim que Clara começou a limpar aquele jardim esquecido, arrancando o mato, descobrindo flores antigas que ainda teimavam em viver. E enquanto cavava, ela sentia que estava chegando perto de algo. Algo que ia além de qualquer tesouro de ouro. Clara trabalhou dias seguidos naquele jardim. O sol queimava, o corpo doía, mas ela não parava. Cada flor que ela descobria era como encontrar um pedaço de história. Tinha rosas que ainda soltavam perfume, tinha jasmim que trepava numa cerca velha, tinha até um pé de margarida que ninguém sabia que existia. Os outros continuavam cavando pela fazenda, mas muitos já tinham desistido. Só restavam os mais teimosos, os que não aceitavam voltar de mão vazia. Um dia, enquanto cavava perto de uma roseira, Clara encontrou algo diferente. Não era ouro, não era pedra preciosa. Era uma caixa de madeira pequena, enterrada rasa. O coração dela disparou. Seria aquilo? Seria o tesouro?
Com as mãos tremendo, ela abriu a caixa. Dentro tinha cartas, cartas antigas, amareladas pelo tempo, escritas numa letra delicada. Clara começou a ler. Eram cartas de Dona Amélia. Cartas que ela tinha escrito para o Sebastião, mas nunca tinha mandado. Cartas falando de amor, de sonhos, de medo. Numa delas, Amélia contava que tinha medo de morrer e deixar o marido sozinho, que tinha medo que ele esquecesse como era ser feliz, e que o verdadeiro tesouro de uma vida não era o que a gente acumula, mas o que a gente semeia no coração dos outros. Clara leu cada carta com lágrimas nos olhos. Aquilo ali era mais valioso que qualquer fortuna. Era a alma de uma mulher que tinha amado de verdade. Ela fechou a caixa com cuidado e foi procurar Sebastião. Encontrou ele na varanda, olhando para o horizonte como sempre fazia. Ela subiu os degraus devagar e estendeu a caixa para ele, sem dizer nada. Sebastião olhou para a caixa e o rosto dele mudou. A máscara de dureza caiu. Ele pegou a caixa com as mãos trêmulas e abriu. Quando viu as cartas, os olhos dele se encheram de água. Ele não chorou, mas quase. Ficou ali, segurando aquelas cartas como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. E eram. Eu sabia que elas estavam aqui, ele disse a voz embargada. Amélia me disse, antes de partir, que tinha enterrado nosso maior tesouro no jardim. Eu nunca procurei, não tive coragem. Achei que ia doer demais. Clara sentou do lado dele, em silêncio. Às vezes, o silêncio diz mais que qualquer palavra. Sebastião leu as cartas, uma por uma, e a cada palavra parecia que um peso ia saindo de cima dele. Quando terminou, ele olhou para Clara com um olhar que ela nunca ia esquecer. Você não encontrou o tesouro por acaso, ele disse. Você encontrou porque procurou no lugar certo, porque entendeu o que eu estava procurando de verdade. Clara não entendeu bem o que ele quis dizer, mas sentiu que algo tinha mudado, não só nele, nela também. Sebastião guardou as cartas no peito, como quem guarda o que há de mais sagrado. E naquele momento, Clara percebeu que talvez o desafio nunca tenha sido sobre encontrar ouro. Talvez fosse sobre encontrar o que a gente tinha perdido dentro da gente mesmo. No dia seguinte, Sebastião reuniu todo mundo que ainda estava na fazenda. Eram poucos. A maioria tinha desistido, cansado de cavar e não encontrar nada. Os que ficaram estavam ali mais por teimosia do que por esperança. Sebastião subiu na varanda, apoiado na bengala, e pediu silêncio. Clara estava no fundo, observando. Ela tinha um pressentimento de que algo importante ia acontecer. Eu sei que muitos de vocês acham que eu menti. Sebastião começou, a voz firme. Que eu disse que tinha um tesouro aqui só para fazer vocês de bobos. Mas eu não menti. O tesouro existe, e alguém já encontrou. Um burburinho correu pela multidão. Todo mundo começou a olhar para o lado, tentando descobrir quem tinha sido. Sebastião ergueu a mão, pedindo silêncio de novo. A jovem Clara encontrou uma caixa enterrada no jardim. Dentro tinha cartas que minha falecida esposa escreveu. Cartas que para mim valem mais que todo o ouro desse mundo, e por isso ela merece a recompensa que eu prometi. O povo ficou confuso. Cartas? Aquilo era o tesouro? Começaram a reclamar, a dizer que tinham sido enganados. Mas Sebastião não deixou ninguém interromper. Eu sei o que vocês estão pensando, ele continuou, que cartas velhas não pagam dívida, não compram comida, não mudam vida, e vocês têm razão. Por isso, o verdadeiro tesouro não estava na caixa. Estava no que ela representava. Estava na lição que cada um de vocês podia ter aprendido se tivesse prestado atenção. Sebastião olhou para cada pessoa ali, um por um. Vocês passaram semanas cavando a terra, procurando riqueza, mas quantos de vocês pararam para olhar ao redor, para conversar com quem vive aqui, para entender a história desse lugar? O silêncio ficou pesado. Ninguém sabia o que dizer. Clara sentiu o coração apertado. Sebastião continuou, a voz cada vez mais carregada de emoção. Minha esposa sempre dizia que a verdadeira riqueza não está naquilo que a gente acumula, mas naquilo que a gente cultiva.
Ela plantou flores, plantou amor, plantou esperança, e foi isso que Clara encontrou. Ela não encontrou ouro, ela encontrou o que eu tinha perdido, a lembrança de que vale a pena viver. Algumas pessoas começaram a se retirar, irritadas, sentindo que tinham perdido tempo. Outras ficaram pensativas. Clara não se mexeu. Ela sentia que Sebastião ainda não tinha terminado. E não tinha. Ele olhou direto para ela e disse: Clara, você vai receber metade de tudo que eu tenho, como prometi. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. O que você vai fazer com essa riqueza? Clara ficou paralisada. Ela não tinha pensado nisso. Só queria ajudar a mãe, ter uma vida melhor. Mas quando Sebastião perguntou daquele jeito, ela percebeu que a resposta era mais profunda. Ela pensou nas cartas, nas palavras de Dona Amélia, na lição que tinha aprendido cavando aquele jardim. E quando respondeu, a voz saiu firme. Vou plantar, seu Sebastião. Vou plantar o que a senhora Amélia ensinou. Esperança. Para mim, para minha mãe e para quem precisar. Sebastião sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de paz. E foi ali, naquele momento, que Clara entendeu de verdade. O tesouro nunca foi sobre ouro. Foi sobre aprender a enxergar o que realmente importa. Nos dias que se seguiram, Clara teve que tomar decisões difíceis. Sebastião cumpriu a promessa. Ele dividiu com ela metade das terras, metade do gado e uma quantia em dinheiro que ela nunca tinha visto na vida. De repente, ela tinha tudo o que sempre sonhou. Podia cuidar da mãe, podia construir uma casa nova, podia viver sem se preocupar com o amanhã, mas algo dentro dela não estava em paz. Ela passou noites sem dormir, olhando para as estrelas, pensando nas cartas de Dona Amélia. A verdadeira riqueza está no que a gente semeia. Essa frase não saía da cabeça dela. Clara percebeu que se ela ficasse só com aquela fortuna para ela, não ia ser diferente dos outros que tinham vindo procurar o tesouro. Ela ia ser só mais uma pessoa acumulando, guardando, esquecendo de viver. Foi então que ela tomou uma decisão que deixou todo mundo de boca aberta. Ela decidiu transformar parte das terras numa escola para o povo da região. Um lugar onde as crianças pudessem aprender a ler, a escrever, a sonhar. Ela decidiu reformar a casa grande e transformar num abrigo para quem precisasse de ajuda. E decidiu manter o jardim de Dona Amélia sempre vivo, sempre florido, como lembrança de que beleza e amor também são riquezas. Quando ela contou isso para o Sebastião, ele ficou calado por um tempo longo. Clara ficou com medo de ter feito algo errado. Mas quando ele finalmente falou, a voz dele estava cheia de orgulho. Você entendeu, menina. Você entendeu o que a Amélia levou anos tentando me ensinar. E eu fui duro demais para aprender. Ele colocou a mão no ombro dela num gesto raro de carinho. Você é o que essa terra precisava. Alguém que sabe que riqueza de verdade é aquela que a gente divide. Clara começou a trabalhar imediatamente. Contratou trabalhadores, reformou as construções velhas, trouxe professores. Em poucos meses, a Fazenda Santa Cruz tinha virado um lugar de esperança. Crianças correndo pelo terreiro, gente aprendendo ofícios, famílias reconstruindo vidas. E no centro de tudo, o jardim de Dona Amélia, mais bonito do que nunca. Mas nem tudo foi fácil. Houve quem criticasse Clara, dizendo que ela era boba, que estava jogando dinheiro fora. Houve quem tentasse tirar vantagem dela, fingindo precisar de ajuda só para receber sem dar nada em troca. Houve momentos em que ela duvidou de si mesma, se perguntou se tinha feito a escolha certa. Foi nesses momentos que Sebastião aparecia, com seu jeito quieto, e lembrava ela. Plantar demora, mas a colheita sempre vem. E veio. Aos poucos, Clara viu os frutos do que tinha plantado. Viu crianças que não sabiam ler, escrevendo cartas para os pais. Viu famílias que estavam passando fome, voltando a ter dignidade. Viu o sertão, que era tão duro, florescendo de um jeito que ela nunca imaginou possível.
e viu que Sebastião, aquele velho ranzinza e solitário, tinha voltado a sorrir. Naquela noite, deitada na varanda da casa onde agora morava, Clara olhou para as estrelas e agradeceu. Agradeceu por ter encontrado o tesouro, não o de ouro, mas o de saber que a vida só faz sentido quando a gente vive para algo maior que a gente mesmo. Os anos passaram como vento no sertão. Rápido, mas deixando marca. A fazenda Santa Cruz tinha se tornado conhecida em toda a região. Gente vinha de longe para conhecer a escola, para ver o jardim, para ouvir a história de Clara e Sebastião. E Clara, que era uma moça simples, tinha se tornado uma mulher forte, cheia de propósito, mas que nunca perdeu a humildade que tinha no começo. Sebastião tinha envelhecido. O corpo já não aguentava mais as longas caminhadas pela fazenda. Ele passava a maior parte do tempo na varanda, olhando o movimento de crianças, ouvindo as risadas, sentindo a vida pulsar ao redor. E sempre que Clara passava, ele sorria. Aquele sorriso que demorou tanto para aparecer, mas que agora era constante. Um dia, Sebastião chamou Clara. Ela veio correndo, preocupada, achando que algo tinha acontecido. Mas ele estava tranquilo, só com aquele olhar de quem tem algo importante para dizer. "Senta aqui comigo, menina", ele pediu. Clara sentou. Sebastião ficou um tempo em silêncio, só olhando para o horizonte como sempre fazia, até que começou a falar. "Eu fiz aquele desafio do tesouro porque estava cansado de viver preso no passado", ele disse, a voz fraca mas clara. "Eu tinha perdido Amélia e com ela perdi o sentido de tudo. Fiquei anos vivendo como morto-vivo, rico, mas vazio. E aí eu pensei, se eu fizesse as pessoas procurarem o tesouro dela, talvez eu reencontrasse o que tinha perdido." Ele pausou, respirou fundo. "E você encontrou, Clara. Você encontrou não só as cartas, você encontrou o que Amélia queria que eu encontrasse, a vontade de viver de novo." Clara sentiu os olhos marejar. Ela segurou a mão dele, aquela mão grossa de quem trabalhou a vida inteira. "O Senhor me deu tudo, seu Sebastião. Eu é que devia agradecer." Mas ele balançou a cabeça. "Não, menina. Você que me deu tudo. Você me mostrou que ainda tem esperança nesse mundo, que ainda tem gente que entende o que vale a pena." Ele apertou a mão dela com a força que ainda tinha. "Eu vou partir em breve. Sinto isso nos ossos. E quando eu for, quero que você continue. Continue plantando. Continue sendo essa luz que você é." Clara não conseguiu segurar as lágrimas. "Eu prometo, seu Sebastião, prometo que vou cuidar de tudo, da fazenda, do jardim, das pessoas, como a senhora Amélia faria, como o senhor ensinou." Sebastião sorriu, aquele sorriso de quem está em paz. "Eu sei, menina. Eu sempre soube que você ia cuidar. Desde o primeiro dia que te vi, eu soube. Você tinha o coração dela, o coração de quem nasceu para fazer diferença." Eles ficaram ali, de mãos dadas, até o sol se pôr. Era um pôr do sol bonito, daqueles que pintam o céu de laranja e rosa. E quando a noite chegou, Sebastião se levantou devagar, entrou para dentro de casa e foi dormir. Na manhã seguinte, ele não acordou. Tinha partido durante a noite, em paz, como quem finalmente tinha encontrado o descanso que merecia. O funeral foi simples, como ele sempre quis, mas tinha gente do sertão inteiro, gente que ele ajudou, gente que nunca esqueceu da bondade dele. E Clara, de pé ao lado do túmulo, prometeu mais uma vez. Prometeu que ia honrar a memória dele, de Dona Amélia, e de tudo que eles tinham ensinado. Prometeu que ia continuar plantando, sempre. Anos depois, Clara já era uma senhora, cabelos começando a branquear, mas olhos ainda cheios de vida. A Fazenda Santa Cruz tinha se tornado mais do que uma escola ou um abrigo. Tinha se tornado um símbolo de que é possível recomeçar, de que é possível transformar dor em esperança, de que o sertão, por mais duro que seja, sempre tem espaço para quem planta com amor.
Clara nunca se casou, nunca teve filhos próprios, mas tinha centenas de filhos. Cada criança que passava pela escola era um pouco dela. Cada família que recebia ajuda era parte da sua história. E o jardim de Dona Amélia continuava lá, mais vivo do que nunca, lembrando a todos que beleza e amor são eternos. Um dia, uma jovem apareceu na fazenda. Era tão parecida com Clara quando ela tinha chegado pela primeira vez. Magrinha, olhos cheios de sonho, uma trouxa nas costas. A moça disse que tinha ouvido falar da Fazenda Santa Cruz, que queria aprender, que queria ajudar. Clara olhou para ela e viu a si mesma tantos anos atrás, e sorriu. "Vem, menina", Clara disse, colocando a mão no ombro dela. "Vou te mostrar o jardim, vou te contar uma história. A história de um fazendeiro que desafiou o sertão a encontrar um tesouro. E de como uma moça simples descobriu que o verdadeiro tesouro não está embaixo da terra, está dentro do coração." A jovem ouviu cada palavra, os olhos brilhando. E Clara soube que a história ia continuar, que o legado de Sebastião e Amélia ia passar de geração em geração. Porque o verdadeiro tesouro não é aquilo que a gente guarda para nós. É aquilo que a gente deixa para o mundo. São as vidas que a gente toca, os corações que a gente aquece, as sementes que a gente planta. E essas sementes, quando regadas com amor e propósito, crescem e dão frutos que alimentam gerações inteiras. Clara morreu velha, cercada de gente que amava ela. E quando partiu, deixou mais do que terras ou dinheiro. Deixou um exemplo, deixou uma lição. Deixou a certeza de que, não importa de onde a gente vem ou o que a gente tem, todos nós podemos ser ricos. Basta a gente escolher plantar ao invés de guardar. Basta a gente escolher amar ao invés de acumular. O jardim de Dona Amélia continua florescendo até hoje. Diz a lenda que quem visita aquele lugar sente uma paz diferente. Uma paz que vem de saber que ali, naquela terra vermelha do sertão, 3 pessoas entenderam o segredo da vida: Sebastião, Amélia e Clara. Eles entenderam que o maior tesouro que alguém pode ter não tem preço. Não pode ser comprado, vendido ou roubado. Só pode ser cultivado, com paciência, com fé e com muito amor. E essa é a história do tesouro escondido do velho Sebastião. Uma história que nos ensina que, às vezes, a gente passa a vida inteira procurando riqueza, quando o que a gente realmente precisa está bem na nossa frente, esperando para ser descoberto, esperando para ser vivido. E você, o que faria no lugar de Clara? Ficaria com toda a riqueza só para si ou plantaria para que outros também pudessem colher? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E não esquece de curtir e compartilhar essa história com quem você ama. Porque histórias como essa precisam ser espalhadas como sementes ao vento. Até a próxima história aqui no Corações do Sertão.